Olá, povo de Deus! Vamos dar prosseguimento ao nosso devocional diário. E hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro do ano 2022. Eu sou o pastor Vandelcio, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, cujo local de cultos, nosso centro evangelístico, está localizado na Avenida Conselheiro Furtado, número 2623, entre as travessas 9 de Janeiro e 3 de Maio, bairro da Cremação, cidade de Belém. Temos cultos aos domingos, às 18 horas, segunda-feira, às 19h30, culto de oração, e culto quinta-feira, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Você é nosso convidado. Será um prazer receber a você e sua família para juntos adorarmos ao único Deus. Vamos à leitura de hoje, capítulo 38 do livro do Êxodo, na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Capítulo 38 vai falar sobre o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio e o reposteiro, e vai concluir o capítulo com a enumeração das coisas do tabernáculo. Quero mostrar a você aqui o altar do holocausto e a bacia de bronze. Aqui estão. Aqui, o altar do holocausto, onde era sacrificado o animal para o sacrifício e queimado neste altar. E aqui a bacia de bronze, no seu interior água para uso dos sacerdotes. Vamos então a... Como é que é o nome dos camaradas? Bezalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan, auxiliado por todos aqueles a quem Deus encheu de sabedoria, conhecimento, habilidade, para fazerem as peças, a tenda, a coberta, as vestes sacerdotais, todo o necessário para erguer o tabernáculo e o início do culto a Jeová no deserto. O altar do holocausto, capítulo 38, livro do Êxodo. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas e de um e de outro lado do altar para ser levado, oco e de tábuas o fez.
Agora, a partir do versículo 8, a bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Agora, versículo 9, o átrio e o reposteiro. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as colunas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Deixa eu mostrar a você uma figura do átrio e da cortina. Essa cortina que cercava o átrio. Eu tenho a figura aqui, eu já vou achar, para que a gente tenha a ideia. Aqui está. Vou mostrar a você. Aqui está o tabernáculo, a foto do tabernáculo. Aqui está a tenda, dividida em duas partes, um véu interior dividia a primeira parte. Esse aqui é o reposteiro da tenda. Reposteiro da tenda, né? Não tem madeira aqui, é só o véu. Entra, tem acesso ao primeiro compartimento do tabernáculo, que é o lugar santo. Nesse lugar santo ficavam 3 peças do tabernáculo. Ficava a mesa com os pães da proposição, ficava o altar de incenso e ficava o candelabro. O véu dividia a segunda parte para o interior, era o lugar, era o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. 2 peças estavam aqui dentro, a Arca da Aliança e o propiciatório, que servia de tampa para a Arca da Aliança. Aqui, pela parte exterior à tenda, toda essa parte exterior à tenda é o átrio do tabernáculo. Aqui está a cortina que fecha, né? Fecha o lado norte e sul, o oriente
e o ocidente lá atrás. Tá? Para que você se situe. E duas peças ficavam aqui no átrio. O altar do holocausto e a bacia de bronze. E aqui o reposteiro, né? Que servia de entrada para o átrio. Aqui está então, mais de perto, para você fixar bem a visão de todo o tabernáculo. Como que era sustentada, né, a cortina do átrio, como que era firme no solo a coberta da tenda, o reposteiro aqui, né, para que a gente tenha a visão e possa entender o que nós estamos lendo. E para concluir a leitura do capítulo 38, dos versículos 21 até o versículo 31, a enumeração das coisas do tabernáculo. Diz assim: esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 siclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário, um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base, 2.775 ciclos. Fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar e as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Então aqui o relatório, né, da conta de todo o ouro, toda a prata e todo o bronze que fora empregado na construção do tabernáculo ou tabernáculo do testemunho. Aqui então concluímos a leitura do capítulo 38 na nossa leitura devocional diária. Amém? Que Deus o abençoe. Estamos caminhando, né, nessas obras e estamos vendo
que foram coisas maravilhosas, conduzidas por Deus. Tudo que Deus faz é maravilhoso aos nossos olhos. Tudo também tem um significado. Os metais, ouro, prata e bronze, têm o seu significado. As cores, a púrpura, carmesim, linho fino retorcido, tem o seu, o azul, a púrpura, o vermelho, que é o carmesim, e o linho fino retorcido, tem o seu significado no plano da redenção. O número de 7 peças do tabernáculo tem o seu significado. Essas fases do tabernáculo, átrio, lugar santo, lugar santíssimo, tem o seu significado. Tudo que Deus faz aponta para alguma coisa e tem um propósito. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.